Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Estamos de volta. Depois de 2 semanas em que nós não conseguimos postar vídeos aí em função dos afazeres do nosso trabalho na vida secular, em função de ter precisado parar para fazer e auxiliar em 2 trabalhos ali na igreja, nós estamos de volta. E obviamente que são com os nossos estudos ali da primeira carta de Paulo aos Coríntios, como nós já vínhamos fazendo. Então nós retomamos hoje com esse vídeo e eu espero que você possa acompanhar, que você já tenha assistido os vídeos anteriores, para que o vídeo de hoje também possa fazer sentido para você. Divisão dentro da igreja é o que nós trataremos hoje, as divisões e as suas consequências. É o que nós vamos falar a partir de hoje, e esse é um assunto que vai permear aí os 4 primeiros capítulos da primeira carta de Paulo aos Coríntios e vamos juntos mergulhar nesse estudo. Como você sabe, meu nome é Flávio Tavares e esse é o canal Falando em Teologia. Para a gente poder iniciar, eu te convido a fazer junto comigo a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ainda dentro do capítulo de número 1, mas agora nós vamos partir dos versículos 10 até o versículo 17. Acompanhe comigo na leitura. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e num mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há briga entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, mas para que não se anule a cruz de Cristo. Meus irmãos, esse é um problema que gera muitas feridas dentro da igreja e que muitas vezes torna a nossa experiência na igreja muito desagradável. A divisão, ela gera brigas e demasiadas dores e feridas dentro dos membros da igreja. Não à toa, esse assunto foi tão caro à igreja primitiva e nos é caro aos dias atuais, e obviamente que em função disso a gente se identifica muito quando lê esse texto. Mas graças a Deus, porque temos o Espírito Santo habitando em nós, e ele move a nossa consciência, ele nos move em direção a buscarmos essa questão da unidade dentro da igreja, de buscarmos que a igreja pense, que a igreja haja, que a igreja ande no mesmo propósito, no mesmo entendimento e no mesmo pensamento. Eu me lembro do nosso Senhor Jesus, capítulo 14 do Evangelho de João, quando ele está frente a frente ali com Tomé e diz para Tomé assim: olha, Tomé, quem me vê, vê ao Pai. Mais adiante, na oração sacerdotal, ainda no Evangelho de João, mas no capítulo 17, eu vejo Jesus fazendo a oração e pedindo a Deus que o seu povo, que a sua igreja, ela fosse unida, assim como ele e o Pai eram um. Jesus está usando ali a sua união, a sua unidade com o Pai, para nos exemplificar de como ele queria que a igreja fosse, para nos dar este exemplo, para nos mostrar qual era o intuito de Jesus para nós. Não que houvesse divisão, mas que fôssemos tão unidos, tão juntos uns com os outros, que quando as pessoas olham para nós, veem a igreja como um todo, veem o corpo de Cristo, veem Cristo resplandecer em nós. Mais adiante, em Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele escreve na sua carta que Jesus ele era a expressa representação do Pai, ou seja, corroborando com aquilo que o próprio Cristo havia falado, que quando nós olhamos para Cristo, nós estamos olhando para o Pai. É tão importante essa questão da unidade, da união do corpo de Cristo, que Jesus ele coloca como propósito da sua oração sacerdotal que a unidade da igreja, a união daqueles que o servem, é tão necessária para que o mundo possa crer
que o Deus Pai enviou o Deus Filho para a salvação do mundo. Então aqui a gente já começa a entender, dentro desse pequeno ponto de contexto, o quão importante é nós vivermos em unidade, vivermos em união, vivermos com uma só forma de pensar, e nós vamos compreender um pouquinho disso no decorrer desse estudo de hoje. Falando ainda um pouco a respeito da introdução, né, dessa passagem que nós estamos estudando hoje, se nós direcionarmos um olhar um tanto quanto atento para esse trecho da carta, nós vamos ver que a família de Cloe, ou os daqueles da casa de Cloe, como é citado aqui nesse trecho da carta de Paulo aos Coríntios, não é os mesmos responsáveis de levar essa carta até Paulo, de levar a carta da igreja de Corinto até Paulo. Quando nós olhamos com calma lá no capítulo de número 16, vemos Paulo citar que a comitiva é composta por Estéfanos, por Fortunato e por Acaio. São grupos diferentes, responsáveis por levar informações diferentes ou complementares a Paulo. Se nós olharmos com calma, é bem possível nós compreendermos que os irmãos de Corinto, Estéfanas, Fortunato e Acaio, eles levam para Paulo uma carta com um conteúdo, digamos que, faltando, porque Paulo vai relatar que toda essa questão da divisão que chega até ele por meio dos irmãos da casa de Cloe, muito provavelmente não seria citada pelos irmãos Estéfanas, Fortunato e Acaio, que representavam a igreja de Corinto. Muito provavelmente o que eles levariam ali seriam os assuntos referentes a partir do capítulo de número 5, onde nós já temos aquele problema ali de imoralidade sexual, e talvez a partir daquele ponto em diante é o que eles levariam. Mas veja que atitude corajosa daqueles que são da casa de Cloe ou da família de Cloe, de levar para Paulo o que verdadeiramente estava acontecendo dentro da igreja de Corinto, e Paulo entende a importância disso de tal forma que ele decide tratar essa questão levada pelos irmãos da família de Cloe, que é a questão da divisão de grupos dentro da igreja que estavam se formando, para depois Paulo dar andamento. E olha que Paulo vai gastar aí, claro que é na nossa separação, porque a Bíblia antigamente não tinha essa separação, Paulo vai gastar 4 capítulos apenas para falar a respeito dessa questão da divisão dentro da igreja, dada a importância disso. Quem eram esses irmãos da casa de Cloe? É muito difícil dizer quem eles são, porque Paulo não entra em detalhes sobre quem são os da casa de Cloe. Alguns estudiosos vão dizer que Cloe é uma importante empresária da sua época e que seus funcionários viajavam muito entre as cidades de Corinto e Éfeso, e que são eles os responsáveis por levar a informação para Paulo. Outros estudiosos vêm a dizer que Cloe e sua família são participantes apenas da igreja de Corinto, e que ao mesmo tempo que Estéfanas, Fortunato e Acaio viajam a Éfeso para falar com Paulo, eles também viajam para poder complementar. A única certeza que nós temos é de que eles não fazem parte daquela comitiva enviada para a igreja de Corinto. E 2, eles tiveram uma atitude extremamente corajosa e louvável, não de entregar ou dizer, olha, eles estão falando mentira ou não estão contando a verdade completa, mas a busca deles de levar essa informação tão importante sobre a divisão da igreja a Paulo era de buscar uma correção para que a igreja voltasse aos trilhos, porque, sendo a família de Cloe pessoas cristãs ou não, aquilo incomodava, porque não é um quadro correto, não é a condição exata, se nós formos olhar para dentro da igreja, e por tudo aquilo que Cristo nos ensinou, que haja uma divisão dentro da igreja. Então, essa era a busca dos irmãos de Cloe, não só de permitir que fosse tratado aquilo que foi levado na carta enviada pela igreja de Corinto até Paulo, mas para que Paulo também soubesse algo a mais do que estava acontecendo, de que provavelmente nem verbalmente os irmãos da comitiva da igreja de Corinto haviam falado para Paulo. E obviamente, e nós não podemos deixar de falar a respeito disso, aqueles que são da casa de Cloe ou da família de Cloe, como Paulo fala, são pessoas de confiança. De outra forma, se eles não fossem da confiança de Paulo, se não fossem pessoas íntegras, pessoas corretas, Paulo muito provavelmente não daria sequer ouvido
aquilo que eles tinham levado, interpretando como fofoca, ou como a gente fala aí como picuinha, ou diz que me disse, mas não. Eles eram dignos da confiança de Paulo, tanto que Paulo, obviamente que Paulo não fala isso na carta, mas quando nós vemos Paulo dar toda essa atenção em 4 capítulos para tratar apenas um assunto, isso quer dizer que Paulo dava muita confiança àquilo que eles estavam falando. Não à toa, é assim que Paulo começa a carta dele aos Coríntios, o que ele poderia ter feito tratando especificamente ali a partir do que é o capítulo de número 5, como já disse, falando a respeito daquela imoralidade sexual que acontecia ali dentro da igreja. Bom, nós já falamos bastante a respeito de introdução, de um pouquinho de contexto, mas vamos agora entrar de fato naquilo que é muito importante, tanto quanto o que nós já trouxemos até agora, que é falar de fato do que acontece a partir do versículo 10 e vai até o versículo de número 17, e nós vamos mergulhar ali ponto a ponto, trabalhando e trazendo essas informações para que a gente possa compreender um pouco mais daquele contexto. Então, dentro do versículo de número 10, olha que interessante, Paulo começa com uma súplica, né? Aqui na versão da NAA, que eu vou ler para vocês, ele começa assim, ó, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós formos para a versão da ARC, Paulo vai usar uma outra palavra muito conhecida, é rogo-vos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa súplica, ela já nos mostra de forma quão importante é Paulo tratar desse assunto, tanto que, como já disse, ele decide tratá-lo antes de qualquer outro assunto, porque a questão da divisão ela é um problema muito sério dentro da igreja. Então Paulo fala assim, olha, como diz o João Kleber, para, vou tratar desse assunto aqui antes de qualquer outra situação dentro da igreja. Por quê? Porque enquanto a gente não corrigir isso, qualquer outra situação fica difícil para a gente poder tratar, porque vocês não vão ter a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir, vocês não terão a mesma forma de falar. Então corrijamos isso aqui primeiro e depois nós seguimos para outro ponto. Eu me recordo do texto de Mateus, capítulo de número 12, obviamente que é para nós compreendermos aqui o que Paulo está querendo dizer e trazendo em mente as falas do Senhor Jesus, que há um determinado momento, ali em Mateus capítulo 12, que Jesus é acusado de estar expulsando demônios por Beelzebul. Essa passagem é muito conhecida. Obviamente que Jesus não fazia em nome de Satanás, mas os fariseus assim diziam que ele estava fazendo dessa forma. Mas é interessante que, para argumentar a eles de que Jesus não tinha absolutamente nada a ver com Satanás, Jesus fala assim, olha, reino dividido não prospera. Se eu expulso por Satanás, o próprio Satanás, estou parafraseando obviamente, reino dividido não vai subsistir. Isso se aplica ao reino de Deus. Obviamente que o reino de Deus ele é dirigido por Deus. Nós somos administrados por Deus, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Mas a unidade é uma primícia do reino de Deus. E Paulo está tratando isso primeiro porque entende essa necessidade. Agora, lembra-se que em vídeos anteriores eu havia falado a respeito da herança da filosofia grega que eles carregavam, a busca pelo conhecimento e pela sabedoria? Pois é, nós sabemos que eles têm esse pensamento e muito provavelmente é isso que eles têm em mente quando começam a falar, olha, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Cefas, que talvez, caso você não saiba, Cefas é o nome grego para Pedro, né? E outros vêm falar assim, não, eu sou de Jesus. Muito provavelmente por essa questão de valorização que eles tinham à sabedoria, ao conhecimento, e talvez ali na visão dos irmãos da igreja de Corinto, eles entendiam que esses homens levavam ali, carregavam ali, eram a expressão do conhecimento divino. E com isso, talvez até classificando que Paulo fosse mais importante que Apolo, Apolo mais do que Paulo, ou Cefas, ou Jesus o mais importante que os outros, e talvez por esse pensamento deles, por carregar esse desejo, esse amor, essa herança pelo conhecimento, essa busca pela sabedoria, através do conhecimento humano, é que eles criavam ali essas facções dentro da igreja. Agora, olha que interessante, quando o apóstolo Paulo se dirige aos irmãos de Corinto dizendo que levou para eles o evangelho através de palavras fáceis, porque Paulo não queria que a salvação tivesse sustentação nem na sabedoria
e nem no conhecimento humano, muito pelo contrário. O propósito de Paulo é pregar a cruz de Cristo. De um outro lado, nós temos a Bíblia relatando a respeito de Apolo. Apolo, muito provavelmente, é aquele que sucede Paulo na igreja de Corinto, e como muito bem relatado pelo nosso irmão Lucas em Atos, capítulo de número 18, Apolo ele era um homem eloquente, Apolo era um homem conhecedor das Escrituras, porém, talvez seja essa aí a divisão que a igreja acaba fazendo entre Paulo e Apolo, porque um vai levar o evangelho de palavras simples, de palavras sem muitas dificuldades de compreensão, enquanto o outro leva uma eloquência, leva uma outra forma muito mais bonita de se falar. Agora, não percamos de vista o fato de que, embora Apolo fosse um homem extremamente eloquente, conhecedor, Apolo só conhecia até o batismo de João. E é necessário, em determinado momento, em que Priscila e Áquila falam assim: Apolo, vem cá, vamos aqui conversar um pouquinho. E explica, ensina para Apolo aquilo que Apolo não sabia. Porém, como nós sabemos que os irmãos da igreja de Corinto eram muito apegados àquilo que era mais aparente, a questão da eloquência, e aqui abro um parênteses para dizer para você, tome muito cuidado com pessoas extremamente eloquentes. Tá? Porque por trás, às vezes, da eloquência pode se esconder uma grande falta de conhecimento, como era o caso de Apolo na questão do batismo em específico. Porque Priscila e Áquila o ensinam, mas por gostar daquilo que era mais aparente, daquilo que era mais vistoso, os irmãos da igreja de Corinto nem se perceberam ou acabaram sendo cegos pela eloquência de Apolo e permitindo que Apolo criasse um grupo, mesmo que contra muito provavelmente a vontade de Apolo, porque Paulo vai falar isso lá no capítulo 16, dá a entender isso, que Apolo não liderava esse faccionamento dentro da igreja, mas um fato é que os irmãos da igreja de Corinto, por gostar de Apolo, muito provavelmente por sua eloquência e a beleza no seu falar, acabaram criando uma facção aí em nome de Apolo, muito provavelmente em oposição a Paulo. Havia dentro da igreja de Corinto aqueles que se diziam, olha, uns falavam, olha, eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo. E aí outros ainda falam, não, eu não sou nem de Paulo nem de Apolo, eu sou de Cefas ou Pedro. Agora, a informação na carta de Paulo aos Coríntios sobre a estada de Pedro em Corinto, ela é muito rarefeita, a não ser pelo fato ali do capítulo de número 9, no versículo de número 5, em que vai demonstrar, e aí talvez dê a entender isso, que os irmãos da igreja de Corinto tinham um conhecimento que Paulo era o único dos apóstolos, provavelmente o único dos casados, que fazia suas viagens e nelas fazia questão de levar a sua esposa com eles. Fora isso, a gente não tem nenhum outro relato da estada especificamente como Paulo e Apolo por parte de Pedro na igreja de Corinto. Agora nós chegamos no outro ponto, porque já não temos mais aqueles do grupo de Paulo, aqueles do grupo de Apolo, e também não temos aquele do grupo de Pedro ou de Cefas, mas agora nós temos aquele que fala assim, olha, eu não sou de nenhum dos três, eu sou de Jesus. E talvez aqui a gente possa enxergar de duas formas. A primeira dessas formas seja aqueles irmãos que olha e fala assim, olha, eu não quero me envolver com esse negócio de facção dentro da igreja não, tá? Eu não quero saber de Paulo, de Apolo, de Pedro, não quero saber de nenhum desses caras aí. Eu tô apegado a Cristo e eu sou de Cristo. Mais ou menos como a gente vê hoje em dia, e eu me incluo dentro dessas pessoas, que embora eu tenda muito mais para o lado do arminianismo, pelo fato de ser um assembleano, né, e de entender que a doutrina interpretada por Armínio das Escrituras estejam mais coerentes com aquilo que a Escritura nos ensina do que aquilo que foi ensinado por Calvino, mas eu também prefiro não entrar nessa briga. Falar, eu sou de Calvino, sou de Armínio. Não, eu prefiro dizer que sou de Cristo, mas por não entrar nesse tipo de contexto, nesse tipo de debate, nesse tipo de briga que para mim é irrelevante. E o outro motivo que muito provavelmente os irmãos faziam ali, né, além desses que não queriam se envolver com facção nenhuma e para não se envolver falam assim, eu sou de Cristo, talvez nós temos aqueles outros que, ao contrário disso, falam assim, olha, eu não sou nem de Pedro, eu não sou nem de Paulo, eu não sou nem de Apolo, porque esses caras aí não são nada, eu sou mesmo é de Jesus, para dizer que não é que eles queriam estar fora da briga, mas para dizer que eram superiores aos outros três, para dizer que eles eram acima dos outros três. E obviamente que ainda há
dentro dessas formações aí, dessas facções, talvez não o pensamento filosófico, embora esse seja talvez o mais plausível, tá, para a formação aí dessas facções dentro da igreja, mas Paulo dá a entender ali nos versículos 14 a 17 que eles se utilizavam do meio do batismo para dizer que fazem parte daquele grupo. Então aqueles que foram batizados por Paulo dizem assim, eu sou batizado por Paulo. Outros que fui batizado por Apolo, eu fui batizado por Apolo, então agora eu sou do grupo de Apolo. Isso dá para se sustentar com relação a Paulo e Apolo, mas, como eu disse anteriormente, é muito rarefeita a informação de que Pedro esteve por um período, assim como Paulo e Apolo na igreja de Corinto, é muito rarefeito, é muito difícil dizer que Pedro chegou a batizar alguém. Quanto mais o Senhor Jesus, né? Que, obviamente, que nesse momento eles já estão aguardando a segunda vinda. Jesus já nem está mais aqui em pessoa na terra, eles estão aguardando a segunda vinda de Cristo. E, obviamente, que mesmo que Cristo ainda estivesse aqui, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra que o ministério de Jesus foi apenas dentro de Israel, não saiu para fora de Israel, não é verdade? Mas nós vamos entender um pouquinho também que pode ser por uma questão de filosofia, de conhecimento e de sabedoria. Agora, lembre-se que essa divisão, essas facções estavam causando grandes problemas dentro da igreja, né? Quando Paulo fala assim, olha, que vocês falem a mesma coisa, embora haja aqueles que digam que olhar o restante da carta com base nessa divisão que estava tendo da igreja é uma forma errada, porque nós vamos encontrar incoerências. Por outro lado, eu entendo que quando nós olhamos para o capítulo de número 5, vemos aquela questão da imoralidade sexual, que não havia sido tratada ainda dentro da igreja. Quando nós olhamos para o texto do capítulo de número 11, aquela dificuldade dos irmãos em compreender a questão da utilização por parte das mulheres do véu durante os cultos, ou quando ainda olho nos capítulos 12 a 14, a dificuldade que eles tinham na administração dos dons, isso tudo mostra que muito provavelmente essa divisão estava interferindo no dia a dia da igreja, porque se não tivesse interferindo, e aqui é um entendimento meu, do Flávio, a respeito desse texto, que se não houvesse uma divergência no falar, no pensar e no agir, impulsionada por essas facções, eles não teriam deixado de tratar a situação do capítulo de número 5, eles teriam chegado a um consenso nas informações do capítulo de número 11 referente à utilização do véu. A ceia, então, a gente nem se fala, não é verdade? E quando a gente olha para os capítulos 12 e 14, que é a questão da administração dos dons, muito provavelmente também aquilo ali não existiria. Então, a gente nota o quão importante foi os irmãos de Cloe, não sei se antes ou depois da carta da igreja de Corinto chegar até Paulo com essas informações, mas é um fato entendermos que as informações levadas pelos irmãos de Cloe acerca da divisão e das facções que havia dentro da igreja de Corinto eram de extrema necessidade e relevância para que Paulo tratasse antes de tratar qualquer outro problema, seja ele doutrinário, seja ele cultural, seja ele moral, dentro da igreja de Corinto. Já entrando aqui no versículo de número 13, Paulo faz 3 perguntas para os irmãos de Corinto para mostrar quão descontente ele estava com aquela situação que acontecia naquela igreja, que, reforço para você, havia sido o próprio Paulo quem havia plantado. E através dessas perguntas, a busca de Paulo é fazê-los refletir sobre o que eles tinham perdido de mente e o quão mal eles estavam fazendo a si mesmos. Eu vou ler aqui do texto para que você entenda diretamente. A primeira pergunta que Paulo faz é assim, será que Cristo está dividido? Paulo, Apolo e Pedro, ou qualquer outra pessoa que tivesse pregado naquela igreja, não estavam fazendo por divisão, não estavam fazendo aquele trabalho de levar o evangelho, de ensinar aquela igreja, de edificar aquela igreja por orgulho próprio. O próprio Paulo ele vai dizer de uma forma muito clara que o trabalho na obra de Cristo, pela igreja de Cristo, é um trabalho de um único propósito, de um único intuito e de uma forma complementar entre os irmãos. De modo que ele vai falar assim, olha, o Paulo planta, o Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. O que ele está dizendo ali? Olha, o trabalho de Paulo foi e foi importante,
O trabalho de Apolo foi outro, foi complementar e da mesma forma importante, mas não importa que o que um fez e o que o outro fez que seja maior ou mais importante, porque não é. Porque no final das contas, o crescimento, quem dá é Deus. Nós somos apenas instrumentos. É isso que Paulo está levando para eles em memória. Então, falando assim, olha, não adianta vocês ficarem se dividindo aqui, dizendo quem é melhor, quem é maior, quem é mais importante, porque não é assim que funciona o reino de Deus. Eu não sou melhor e nem mais importante que Apolo, e Apolo não é melhor e nem mais importante que eu. Na verdade, os nossos trabalhos se complementam e o nosso único intuito é de levá-los à salvação, porque o crescimento quem sempre vai dar é Deus, não importa quem está trabalhando. E Paulo está levando eles a refletirem novamente, porque qual o propósito deles dividirem uma igreja que não é para ser dividida? Porque o corpo de Cristo ele é indivisível, o corpo de Cristo ele é inseparável, porque nós vamos entender mais para frente nos nossos estudos que cada um necessita um do outro, cada um é importante um para o outro dentro do corpo de Cristo. E após a primeira pergunta que Paulo faz para eles a respeito da divisão, que eles mesmos estavam causando dentro de um corpo que não era para ter divisão, Paulo, na sua segunda pergunta assim para eles: foi Paulo crucificado por vocês? E essa pergunta mostra que, em função deles estarem valorizando de uma forma demasiada o homem, eles perderam o verdadeiro centro do evangelho, que é Jesus. Não foi o homem que foi morto na cruz, não foi o homem que foi sacrificado na cruz do Calvário. Nenhum outro homem a não ser Cristo poderia ter feito isso por eles. Nenhum outro homem poderia ter concedido a salvação a eles a não ser o próprio Jesus Cristo. Então não adianta ficar brigando por Paulo, por Apolo, por Pedro, quando na verdade o motivo das nossas vidas, a razão das nossas vidas, quem concedeu o perdão dos nossos pecados foi o Senhor Jesus Cristo. E é em nome do Senhor Jesus que nós devemos viver. E é pelo nome do Senhor Jesus que nós devemos lutar para que o Evangelho alcance mais e mais vidas, para que mais pessoas sejam salvas. A briga por homem A, B, C ou D não vai nos levar a lugar algum e tampouco salvar a alma daqueles que estão perdidos ainda e que precisam conhecer o Evangelho do Senhor. Nessa terceira e última pergunta aqui no versículo 13, que Paulo faz aos irmãos da igreja de Corinto, logo após essas duas perguntas impactantes que deveriam fazer eles refletirem, mas não apenas eles, nós também devemos refletir a respeito dessas perguntas. Paulo, então, na terceira pergunta, fala assim: ou fostes batizados em nome de Paulo? Claro que Paulo aqui, ele está reforçando, obviamente, a fórmula batismal, né, do texto lá de Atos e do texto de Mateus, mas ele está dizendo que essa é uma forma pela qual nós adentramos na igreja física aqui hoje, a forma com que nós dizemos que fazemos parte, né, é a fórmula de entrada na igreja, através do batismo. Mas Paulo também está deixando muito claro que essa entrada não se dá em nome de quem você é, por quem te batiza. Não importa se foi A, B, C ou D quem te batizou. O importa é em nome de quem você foi batizado. É isso que nos faz fazer parte da família de Deus. Reconhecermos Cristo como nosso Salvador. Sermos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a fórmula batismal que o próprio Cristo nos ensinou. Então, Paulo está reforçando isso para eles aqui e tentando trazer a memória deles. Olha, a igreja não está dividida. Cristo não está dividido. Olha, quem foi crucificado por vocês não foi Paulo. E vocês não foram batizados em nome de Paulo. Nós precisamos ficar muito atentos a isso, porque, infelizmente, nós temos herança de iluminismo, de humanismo, e muitas vezes nós nos apegamos a homens, a sabedorias, a conhecimentos humanos, e abrimos mão, e até nos esquecemos de que o verdadeiro centro do Evangelho chama-se Jesus Cristo. Para eles, talvez, a questão do batismo, de ter sido batizado por Paulo, por Apolo, ou talvez até por Pedro, que pode acabar acontecendo, pode ser um fato que Pedro, talvez em uma passagem ali, possa ter batizado alguém, mas é fato que Paulo e Apolo batizaram.
Jesus a gente descarta de ter batizado, obviamente, alguém em função daquilo que eu já falei anteriormente, mas talvez eles estavam utilizando até essa questão, olha, eu concordo com as falas de Paulo, eu gosto de como Paulo fala, então eu faço parte do grupo de Paulo. Mas, claro, eu fui batizado por Paulo, então agora eu sou do grupo de Paulo, porque se eu fosse batizado por Apolo, eu seria do grupo de Apolo e assim por diante. Mas Paulo, quando faz essa pergunta, vocês foram batizados em nome de Paulo? Paulo está, de uma certa forma, ele não está desdenhando, porque Paulo entende a importância do batismo e Paulo nos ensina a importância do batismo. Mas Paulo está usando isso de uma forma para dizer para eles que, olha, eu não compactuo com essa forma de vocês pensarem, eu não concordo com a forma de vocês pensarem e de vocês agirem como vocês estão agindo hoje. Então, Paulo meio que desdenha do batismo para mostrar para eles que, olha, o batismo não faz a menor diferença no caso de vocês aqui, para vocês dizerem que fazem parte de grupo A ou de grupo B. E olha como é importante esse repúdio, né? Essa forma de fala de Paulo que espelha um repúdio a como eles estavam tratando o batismo ali, e que Paulo vira assim, obviamente que eu vou mudar a forma com que Paulo está falando, mas em outras palavras, Paulo está falando assim, olha, graças a Deus que eu não batizei vocês, porque assim vocês não podem dizer que fazem parte. E aí ele dá uma lista de pouquíssimas pessoas a quem ele batizou. O que nos permite conjecturar, o que nos dá a permissão de compreender que aqueles poucos que Paulo havia batizado não tinham se contaminado com essa divisão, né? Porque senão Paulo não estaria atestando a respeito dessas pessoas, muito pelo contrário, né? Paulo também estaria as incluindo naquilo que era uma crítica que ele vinha fazendo naquela igreja. Então Paulo fala assim, olha, tô feliz por não ter batizado vocês, batizei uns poucos aqui e nem me lembro se batizei mais alguém. Até porque eu não fui chamado para batizar, eu fui chamado para pregar o evangelho. E fui chamado para pregar o evangelho em palavras simples, como eu trouxe aqui para vocês. E essa é uma premissa que nós precisamos ter, gente. De que a nossa principal chamada não é para batizar, não é para fazer alguma outra coisa, a não ser pregar o evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo ele deixa muito claro na grande comissão, ó, ide pelo mundo e fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fala que aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. A nossa função é pregar o evangelho, porque é o evangelho que leva as pessoas à salvação. Não é o batismo que leva as pessoas à salvação. O batismo, como falei, é um método, claro que é uma ordenança deixada por Cristo, mas é a forma com que a pessoa está mostrando que ingressa na igreja. Mas o principal de tudo é aceitarmos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E é isso que Paulo está deixando muito claro. Eu não fui chamado para batizar, fui chamado para pregar o evangelho, e é isso que eu tenho que fazer, e é isso que eu vou fazer. Mas, obviamente, eu ressalto que Paulo entende perfeitamente a necessidade e a importância do batismo. Paulo não seria louco, digamos assim, de abrir mão de um mandamento do Senhor, mas na verdade ele está falando em uma forma de repúdio para trazer os irmãos da igreja de Corinto para a linha novamente. Então, meus irmãos, aqui a gente já encerra no versículo 17, que é quando Paulo, em uma forma de repúdio, está dizendo para os irmãos de Corinto que a forma com que eles estavam tratando o batismo, como se fosse uma forma de fazer parte de um grupo, ou talvez tratando o batismo e a sabedoria e o conhecimento como formas de dizer, olha, faço parte dessa facção porque eu concordo teológica, filosoficamente com Pedro e fui batizado por ele, e da mesma forma com Apolo, da mesma forma com Paulo, ou aqueles que se achavam superiores por dizer que eram de Cristo, ou simplesmente diziam que era de Cristo porque não queriam participar daquilo. Fato é que a nossa luta precisa ser de que a divisão não faça parte da nossa igreja, que a divisão não faça parte da nossa congregação, que a divisão não faça parte do meio da vida cristã, porque o corpo de Cristo não está dividido. Paulo nos deixa muito claro, e eu vou deixar aqui para que você reflita sobre o versículo de número 13, quando Paulo faz aqueles 3 questionamentos à igreja de Corinto. Então, meus irmãos, nós veremos agora, a partir do versículo 18, já nos próximos vídeos, como Paulo combate com muitos argumentos justamente essa questão da sabedoria.
Então nós vemos aqui que um pouco da sabedoria e do conhecimento impactava, assim como a forma de utilizar o batismo de uma forma errônea para dizer que se fazia parte de um grupo específico, de uma facção específica, mas Paulo agora vai combater de forma ferrenha a partir do versículo 18, e aí ele vai tratando isso até o final lá do capítulo de número 4, combatendo aquilo que os irmãos da igreja de Corinto valorizavam muito. Agora, eu vou deixar aqui aberto para que você pense a respeito. A igreja de Corinto era um espaço muito fértil para o gnosticismo alcançá-la, tendo em vista que eles eram apaixonados por filosofias, por conhecimento, por sabedoria humana, achar que uma sabedoria divina recaía sobre determinadas pessoas. Pense a respeito disso. Estude um pouco sobre o gnosticismo também, você vai entender que a igreja de Corinto era uma terra extremamente fértil. Bom, eu te espero no próximo vídeo. Na próxima semana nós teremos um novo vídeo, já trataremos a respeito do versículo 18 em diante, e eu espero você. Então não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo, e você que ainda não é inscrito no nosso canal e está chegando aqui porque foi recomendado por alguém, porque alguém compartilhou esse vídeo com você, ou simplesmente porque de alguma forma chegou isso nas recomendações aí do seu YouTube, então se inscreva no nosso canal, ative as notificações e todos os vídeos novos que nós lançarmos, você vai ser o primeiro a receber, tá bem? Deus te abençoe, até mais!